Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado. Prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte, em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Bom, a todos vocês que já têm nos acompanhado muitas vezes aqui no nosso canal, sabem que nós estamos em outras plataformas digitais. Então, primeiro agradecer a audiência, o feedback, as indicações. Então, sempre é um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Tem aí os comentários, tem aí várias pessoas que têm nos pedido oportunidade para estar aqui. Infelizmente, eu vou falar de novo, o nosso podcast ainda é uma vez por mês. Então, por isso tem esse lapso temporal, mas em breve, quem sabe, a gente está chavecando aí nosso CEO aí para fazer mais vezes por mês. Mas, com certeza, nós trazemos sempre personalidades aqui da nossa região que contribuem e já contribuíram e vêm contribuindo para o crescimento e evolução da nossa sociedade, principalmente aqui para o nosso canto do mundo, né? Da nossa querida Zona Norte. Agradecer os convidados que já passaram por aqui, deixar um grande abraço para todos, não vou poder citá-los porque senão vou acabar esquecendo de algum, então seria uma gafe. Também citar que nós já estamos no segundo semestre e em breve nós vamos anunciar aí o nosso ZeniCast Convida. E o local também, talvez no mesmo local, acredito que seja, né, na nossa associação comercial, unindo aí todos os convidados de 2025. Ainda não temos data, talvez final de janeiro para fevereiro, mas fiquem atentos para que vocês possam participar, como sempre foi uma grande festa, tá bom? Não vou me alongar, fiquem atentos aí tanto no nosso Instagram como também dos nossos parceiros, porque nós estamos no mês de setembro, tem setembro amarelo, na verdade o ano inteiro tem cores, né? Cores importantes que são diluídas aí em causas nobres, mas setembro tem duas causas que a gente se compadece, que a gente está envolvido também. Setembro amarelo, né? E também setembro verde. Então, a gente vai publicar aí nas nossas mídias sociais algumas coisas sobre conscientização e também mais informações para que vocês possam estar antenados. Vamos apresentar a nossa convidada. Eu, como sempre, no início das entrevistas estou um pouco nervoso, porque fica enferrujado, né, Fábio? Enferrujado, né, Raí? Para fazer a apresentação. Porém, nós estamos aqui com o maior prazer, uma honra receber Natália Castan Xavier Augusto Castan Falciroli. Acredito que a pronúncia seja essa. 43 anos, advogada, casada com Paulo, filha do seu Roberto e da dona Ana Maria, que tiveram mais 4 filhos, mãe de 2 filhos, CEO do grupo Unite e presidente da Casa Uni. Um espaço fantástico que vocês precisam conhecer. Nós vamos deixar aqui no nosso rodapé, aqui no CG também, as mídias sociais e o endereço. Fã de carteirinha da nossa Zona Norte paulistana. Posso dizer que a Natália também é filha da Zona Norte de São Paulo, com certeza, e através dessa entrevista vocês vão saber o porquê e os motivos pelo qual ela foi convidada. Então é um prazer e uma honra te receber, Natália. Prazer enorme, obrigada pelo convite. Opa! Seja bem-vinda ao ZeniCast, né? Já estava aqui, já meio que sondando a sua vinda, expectativa enorme. Nossa, né, Fábio?
para receber a Natália e também saber um pouco mais da sua história, saber um pouco mais do que você faz, do que você já fez. Então fala um pouquinho pra gente quem é a Natália, de onde nasceu, como foi a sua infância, por gentileza. Bom, eu sou nascida aqui na Zona Norte, sou de São Paulo, sou paulistana. Acho que você fez bem a lição de casa, né? Venho de uma família grande, uma família que sempre foi muito unida, sempre gostou muito de música, sempre foi muito festeira, muito bagunceira. E que mais? Eu era a caçula, depois de 13 anos veio a caçulinha, temporão, que é a Mariana. Então, nós somos, como você falou, muitos filhos. E a gente passou maior parte das nossas vidas aqui em São Paulo, né? Eu, especificamente. Meus irmãos foram tomando outros rumos, mas eu acabei passando boa parte da minha vida aqui na Zona Norte. Teve uma época da minha infância, da terceira e quarta série, 2 anos e pouco, que eu morei no interior de Minas, numa cidade chamada Camanducaia, que é caminho ali para Monte Verde, exatamente. Tá a 130 quilômetros, aqui é pertinho, exatamente. E foi uma época, mesmo tendo sido pouco tempo, mas isso representa bastante quando a gente é criança, né? Quando a gente está em formação e etc. Então, foi uma época muito gostosa na minha vida, porque a gente vivia em meio à natureza, na área rural. Sim. A gente não morava na cidade, a gente morava na área rural. E uma curiosidade é que eu ia para a escola a cavalo. Olha que demais. Então a gente tinha um morro, subia um morro e tal, e aí quando chovia, aquela lama, aquele lamaceiro todo, e era muito engraçado, né? O cavalo ficava no poste, amarrado no poste, então tinha água e ração. E era muito divertido, enfim, a gente estudava lá no grupo, que era uma parte das crianças, dos menores, e havia uma outra unidade que era para os maiores. E aí 2 dos meus irmãos já estavam nessa outra unidade. A gente não teve uma infância, como nós éramos muitos, né, a gente nós não tivemos uma infância de amigos. Então, eu não me lembro de ter muitos amigos e de ter gente em casa, etc., porque a gente já era bastante. Então, os amigos eram os irmãos. A gente se bastava. Isso é legal. Exatamente. Tinha uns primos também, mas que a gente não estava sempre, até porque essa parte a gente morou no interior. Mas a gente, quando ia, enfim, para a casa da minha avó, juntavam todos e era muito gostoso. Também numa família muito grande, também com muitos filhos. Então, juntava uma galera, assim, bem, bem bacana. E acho que foi uma infância muito, muito bem vivida, de muita brincadeira, muito, né, o que acho que a maioria das pessoas da minha idade vivenciaram, essa coisa de brincar na rua, de brincar com muitas crianças. Eu nunca não havia morado, né, em apartamento, então sempre foi em casa, sempre foi em rua, e um irmão sempre protegendo o outro. E aí vem a adolescência. Na adolescência, até uma coisa muito, eu acho... A minha mãe tem vários brilhantismos, né? Mas um deles que eu acho extraordinário é dela falar o seguinte: os irmãos, a gente queria sair, queria para as festas e tal, e aí a minha mãe falava o seguinte: vocês querem sair com os amigos? Então tem hora para chegar, 10 horas. Agora, vão sair os irmãos? Não tem horário para chegar. Então, você acha? Outro, exatamente. Então, a gente saía muito, só juntos. A gente estava sempre juntos. A gente chegava de manhã em casa, passava na feira, comia pastel, e já chegava com o café da manhã tomado. E sempre um cuidando do outro, um protegendo o outro. Então, também foi uma adolescência de bastante... a gente começou a trabalhar muito cedo. Todos em casa começaram a trabalhar com 14 anos. E até a minha mãe falou uma coisa engraçada: meus filhos estão entrando agora na adolescência. O Paulinho tem 13 anos, a Isabela tem 12. E é diferente a gente conversar agora com uma cabeça de mãe para mãe, né? É um outro entendimento, é uma outra abordagem. Eu pergunto para ela: a gente deu trabalho quando nós éramos adolescentes? Ela falava: nenhum, vocês não tinham tempo de dar trabalho. Nenhum dos meus filhos deu trabalho quando era adolescente, porque a gente começou a trabalhar cedo, estudava à noite.
Eu estudei boa parte no Colégio Imperatriz Leopoldina, escola estadual pública. Já quando voltou para São Paulo. Quando voltamos para São Paulo, exatamente. E estudava à noite. E então, assim, não tinha muito perrengue. O perrengue vamos trabalhar, vamos levantar um cascaio, vamos fazer as coisas acontecer, vamos fazer a vida acontecer, cada um de vocês. Os meus pais sempre trouxeram muita autonomia para a gente, assim, né? De dizer o seguinte, olha, vocês podem ter a vida que vocês quiserem, mas vocês precisam ir atrás. Sim. Vocês precisam lutar, vocês precisam pensar de maneira diferente. Não adianta pensar como todo mundo pensa e fazer o que todo mundo pensa. Então, muitas vezes a gente abdicava de muitas coisas que outras pessoas estavam fazendo, outras pessoas eventualmente tinham, mas porque eu acho que todos os meus irmãos, e todos estão muito bem encaminhados, sempre tiveram isso desde cedo, de que tudo é possível. Né? Só que basta, é importante que você... E não adianta só uma coisa braçal, você trabalhar, você fazer... Né? O meu pai, ele sempre falava o seguinte, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, é de ter um olhar estratégico, de ter um pensamento diferente, conseguir fazer uma leitura de mundo diferente e conseguir, a partir daí, ter um posicionamento e ações que pudessem entregar alguma coisa alinhada àquele teu objetivo. Clareza de objetivos também sempre foi uma coisa, desde quando nós éramos pequenos, sempre muito falada em casa, o que vocês querem, o que vocês almejam. Você estava comentando outro dia, quer um carro, mas que carro que é? Que cor do estofado é esse? Está sentindo o cheiro do couro? Que material que é? Nossa, isso é mais próximo, né? Exatamente. De uma possível realidade. Exatamente. Mas a Natália, na primeira infância ali, ela sempre foi uma boa aluna, sentava na frente, no fundão. E também fala um pouco que você tinha irmão mais velho, né? Sim. Tinha essa questão de ciúme, porque tinha amigos homens também, né? Os primeiros namoradinhos e tal. Porque eu sou o irmão mais velho das minhas irmãs. Então o pessoal fala, pô, mas você puxava no pé, você colocava para correr, como que era isso, né? Então... Como que era essa relação, assim? Porque isso hoje em dia, hoje você é mãe né, pré-adolescente, de um casal. Exato. Como que funciona? Como que era para você? Bom, a gente brincava sempre muito juntos, né? Então, como eu falei, a gente estava sempre juntos. Tinha uma coisa de proteção. O meu irmão mais velho, ele era mais ciumento. Aí já na fase um pouco maior, né, de adolescência e tal, ele era mais ciumento. Mas como a gente saía sempre muito... sempre tinha briga. Sempre tinha. Hoje em dia isso não pode mais acontecer, né? Claro. Mas assim, desde pequena, você perguntou como que eu era quando eu era pequena. Eu era bem aluna mediana, eu nunca fiquei de recuperação, mas eu acho que eu nunca tirei um 10 na minha vida. Era bem um mediano mesmo. E era até uma coisa que minha mãe falava. Tudo bem que todos os meus irmãos não eram assim. A minha irmã mais velha, ela só tirava 10. Ela sempre foi muito inteligente, muito acima da média. Mas eu e os meus irmãos era tudo a média. Qual que é a média? 7? Então, eu estava feliz com 7, não esperava nada mais do que isso. Tirei para passar. Tirei para passar. E eu era muito briguenta. Eu lembro que em Camanducaia, nossa, mas eu brigava demais, assim, demais. Arrumava encrenca com gente mais velha, com turma. Não era briga de um com um, assim, sabe? Sempre fui muito encrenqueira. E até uma reflexão que às vezes a gente faz em casa, quando tá todo mundo, que é... Como que você podia ser tão briguenta, né? E uma das coisas que a gente fala porque acho que eu tinha uma envergadura muito grande dos irmãos, de falar assim, eu vou arrumar a encrenca que eu tiver que arrumar, qualquer coisa. Eu sei que meus irmãos me defendem aqui. Essa é uma das possibilidades, né? Mas não que, obviamente, eu recorresse a eles. Eu arrumava encrenca e eu dava conta das encrencas que eu arrumava. Protegia demais os meus irmãos. Eu via alguém mexendo com... um ou outro, eu ia para cima e brigava e protegia, defendia. Isso desde pequenininha, e foi a mesma coisa já na fase mais de adolescente. Então, o meu irmão mais velho, ele era mais ciumento e arrumava muita briga, porque ele não queria ver, né? Normal. Tinha um olhar mais de ciúmes. E o meu irmão, também mais velho, mas que é mais novo, né? Ele tem 40... Ele é mais velho, mas é mais novo. Deixa eu explicar. Ele é mais velho do que eu, mas dos homens ele é o mais novo, exatamente. Eu tenho 43, esse meu irmão, o Henrique, tem 44,
A minha irmã Juliana tem 45 e o meu irmão mais velho tem 46 e a Mariana tem 30. Nossa, Então, uma escadinha ali que... É uma escadinha. E aí, e esse meu irmão, o Henrique, ele já era mais parceiro. Então, às vezes, você precisava de alguma ajuda, Era ele alguma passava um coisa, pano ele pra passava você. um pano, exatamente. Até depois, na época de faculdade, Sim. eu já fazendo faculdade, quando dava algum problema de beber para mais, de não sei o quê, a turma ligava para o Henrique. Henrique, vem para cá que sua irmã passou da conta. Era para ele que eles ligavam. Então, ele sempre foi o que estava ali mais próximo. Enfim, né, eu sempre tive uma amizade muito grande com todos, né, não tenho prediletos, sempre são, né, todos são muito amados, queridos e próximos, mas o Henrique, ele tinha essa coisa mais de passar pano. Taurino como eu, a gente se entende. Então já tá tudo mais que em casa, né? Exatamente. E teve algum caso que você pode compartilhar conosco nessas idas e vindas à escola de cavalo? Teve algum caso assim que você perdeu a aula? Tem vários. Nossa, teve um que o meu irmão, ele que ia guiando o cavalo, eu ia na garupa. E a gente passava numa ponte que tinha um rio embaixo. E toda vez que chegava na ponte, ele empinava o cavalo, porque ele fazia isso para me provocar, lógico, irmão mais velho, eu pequenininha, e empinava o cavalo. Eu pensando, vou cair no rio, e gritava, e não sei o quê, né? A gente ia brigando no caminho, enfim, se divertindo e tal. E teve uma vez que ele, numa dessas, o cavalo caiu em cima desequilibrou, caiu em cima da perna dele, e quebrou a perna dele. Ele teve que usar um mês, gesso e etc., Sim. Porque quebrou mesmo a perna. Aí tem essa coisa, a gente brincava, na volta também, a gente brincava, às vezes, quando não ia a cavalo, tinha um ônibus que passava lá, e aí no ônibus também, Sim. Eu sempre arrumava encrenca com uma menina, nossa, que eu até gostaria muito de revê-la, mas não existe a menor possibilidade de eu encontrar, ela chamava Shirley, nossa, como eu brigava com aquela menina, sabe, de você pegar para Cristo, e eu pegava aquela menina toda vez para Cristo, então sempre tinha também briga dentro do ônibus e no cavalo, enfim. Então são muitas histórias assim. E sua memória assim super, né, ativa para recordar de detalhes assim, então de fato fez muita diferença na sua infância, né? Nossa, demais. Uma infância rica. E só para gente, para quem mora na Zona Norte, só para diferenciar, o Colégio Imperatriz Leopoldina, você está dizendo que fica em qual região? Na Vila Maria, na Rua Togo, exatamente. Que é estadual o colégio? Acho que é estadual, né? Rua Togo. Imperatriz, Escola Estadual Imperatriz Leopoldina, exatamente. Sim, perfeito. E você citou o seu pai, a influência do seu pai. Você pode citar algumas coisas, por exemplo, quanto à questão de vitimização, do Provida, e essa questão dele te ensinar também muito a se defender. Como foi isso para você? O meu pai, a vida toda, ele trabalhou na área comercial, né? Ele trabalhou em grandes empresas e atuava na área comercial, um vendedor nato, assim, com um tipo de qualificação, de abordagem, de repertório que me encanta absurdamente. É claro que tem um olhar da filha, né, sempre de admiração e etc., mas ao longo desses muitos anos, né, em que eu trabalho e conheço tantas pessoas, para mim, até hoje, ele é um cara, assim, de longe, mais sofisticado para vender, para falar, para abordar as pessoas e tal. Então, ele tem uma coisa a mais, assim, né, sobretudo nessa área de vendas. Depois, ele foi empreender, foi trabalhar com alguns negócios que ele acabou fazendo solo, mas quando a gente está na área de vendas e na área comercial, é uma área que se aprende muito, porque você vive muito na rua, né? Você se relaciona com muitas pessoas, são muitos interesses envolvidos, então eu acho que acaba criando uma envergadura, uma experiência, uma casca a mais, né, do que se você está sentado no escritório a vida toda, que você tem outros desenvolvimentos e outras habilidades. Eu acho que a rua, ela te traz um pouco disso, de muita vivência, de muita clareza, meio que como que o mundo funciona de verdade, né? Como que a vida é lá fora de verdade. Eu acho que a área comercial, ela traz isso. E o meu pai, ele sempre conversou muito abertamente com todos os filhos, né? Eu não fui nenhuma privilegiada, sempre houve muito diálogo em casa. E além do diálogo em casa, o meu pai, ele sempre gostou de andar muito, de caminhar.
né? Uma coisa que você fala, Não, meio que hoje é entrou em... utópico. Porque é tudo corrida, é velocidade, não sei o quê. Caminhar O dele ficou obsoleto. E ele sempre gostou muito de caminhar, e ele caminhava com os filhos. E todas as vezes, eu me lembro de sair de Santana, da Vila Maria até Santana a pé. De sair da Vila Maria e ir até o parque, que hoje é o estádio do Palmeiras, o Allianz. Sim. De ir até lá e voltar. A gente ia caminhando. E conversando. E batendo conversando. E nessas andanças e nessas conversas, ele contava muito as experiências dele. À medida em que a gente ia crescendo, ele falava, ó, isso aqui vai acontecer. Quando você for num lugar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Contava as histórias que aconteciam com ele e já nos contava o que poderia acontecer conosco numa coisa de trabalho, né? Numa vivência de trabalho. Então, meio que quando a gente começou a trabalhar, eu e todos os meus irmãos, muita coisa do que aconteceu, tinha um cheiro de acontecer, você já sabia, pô, isso aqui foi o que meu pai falou. Caramba, que legal. Então, sabendo como era aquilo, e em função dessas conversas e desse diálogo, que não era uma coisa assim séria, vou te ensinar, como que... Bate-papo, era uma coisa ali. super gostosa, assim, você tá caminhando durante um tempão e você vai falando as coisas que vão surgir. Então, era uma coisa leve, mas era uma coisa que, ao mesmo tempo, fazia você aprender muito. Então, eu acho que todo esse conhecimento, porque isso é importante, né? Se ele tivesse um outro tipo de experiência, uma outra vivência, ele poderia transmitir um outro tipo de conhecimento, né? E o dele foi essa coisa muito da vida mesmo. E depois a facilidade dele, a abordagem dele com os filhos e comigo de falar abertamente. Então, assim, sempre se falou em casa sobre sexo, sempre se falou sobre drogas, sempre se falou sobre temas que eram meio tabus, assim. E, de novo, não no sentido professoral, assim. Agora vamos falar sobre sexo. Não. Senta aqui porque era eu vou assunto, te dar uma aula. O assunto surgia e falava, e papapá. Então, a gente não ficava encabulado, assim, de fazer essas coisas. Isso é raro, de falar raríssimo. e tal. É isso, estamos falando Imagina, bastante tempo atrás, né? E outra, o pai falar com a filha sobre sexo, sobre drogas, que queira ou não, é uma questão atemporal, né? As drogas também evoluíram muito. Exatamente. Hoje com muitas outras, então é algo que inclusive te faz conversar ou propiciar você falar com seus filhos, né? Muito. Você fala, poxa, tem essas referências. E eu faço isso. Procuro, né, seguir Você não vai caminhando até o Allianz, né? Não vou caminhar. Mas você sabe que meus filhos vão a pé para a escola. Então tem a coisa do caminhar, vez ou outra nós estamos juntos. A volta, a mesma coisa, né? Então, vez ou outra nós estamos juntos e a gente segue falando, segue conversando nas refeições, a gente está sempre juntos também. E tem muito, muito diálogo, muita coisa que... Eles ficam, às vezes, meio encabulados, né? Porque você fala ali brincando e tal. Mas eu não deixo de falar porque eu prefiro que eles tenham esse tipo de conversa, abertura e diálogo comigo, né? Com o Paulo, meu marido, com o pai deles, do que com as pessoas na rua. Claro. Não é que vai evitar, as coisas não são excludentes, né? Vai ter conversa comigo e não vai falar na rua, não. Mas é para você ter uma visão, né, um pouco mais pura, vamos dizer, dentro de casa, daquilo que você pode orientar, daquilo que você acha importante que eles conheçam. E partindo de uma visão que é sempre protetora, né? Não de só ensinamento, mas compartilhar a experiência que você teve e também de proteção mesmo. Exatamente. Porque, queira ou não, quem está em casa, nossos pais sempre querem o nosso melhor. E infelizmente, nós já fomos filhos, hoje somos pais, e tem aquele olhar, né? Quando você se torna mãe, se torna pai, você muda um pouco o seu olhar. Ou todo ele. O meu foi uma mudança drástica, muda bastante. O que mudou para você, assim, principalmente, você pensa? Eu penso, a minha visão de mundo, ela mudou muito, assim. A minha visão era uma visão muito individualista e muito extrativista, né? O que eu posso conseguir dos outros, né? E foi eu digo, e eu falo isso muito no olhar de trabalho, né? De business, de negócio, que foi muito bom. Não acho que foi ruim, se eu já tivesse começado com uma cabeça um pouco mais madura, eu acho que isso faz parte do amadurecimento. Mas foi uma mudança bastante radical e eu enxergo de grande valor, uma mudança bastante importante
essa que começa com a maternidade, né? Sair de uma visão extrativista, de uma visão individualista, de uma visão para você, só para o teu umbigo, você e dane-se, né, todo o restante, para uma visão de que começa com os teus filhos e vai para além dos teus filhos, o mundo que você quer deixar para eles, né, o bairro que você quer deixar para eles, a região que você pode contribuir, né, para a região em que eles moram e por aí vai, tá? Então, é sair do... Acho que vem muito com o amadurecimento, né? Junto, claro, com a maternidade e tal, que traz isso naturalmente, mas de você entender que, assim, você é muito pouco, você é muito irrisório para o mundo, né? Então, é importante você se ver como um papel de contribuição para tudo, para o seu entorno, para as pessoas, para o bairro, para o mundo, de uma visão micro para uma visão macro. Perfeito. E compartilha com a gente as suas primeiras experiências profissionais, como que foi, você disse que começou a trabalhar com 14 anos, né? Talvez formalmente com 14 anos, né? Formalmente, Acredito que até antes você deve ter tido algumas experiências, mas compartilha com a gente um pouquinho dessa sua... A gente, uma coisa que eu comento que eu acho muito engraçado, assim, isso tem a ver com essa coisa do objetivo e tal, a gente brincava muito em casa de escritório. Né, o meu pai vinha com aqueles formulários, um monte de formulário de vendas, né, numa época não digital, né? E aí a gente tinha a nossa configuração de empresa, que inclusive eu era da área de vendas, eu e o meu irmão, que hoje é o meu sócio, meu irmão Henrique, nós éramos da área de vendas. E você vê coisas da vida, foi exatamente para onde a gente foi se encaminhando. Exatamente. Então, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu não tive nenhum... Eu já comecei com um registro em carteira, esse foi, de fato, o meu primeiro emprego, e antes disso era brincadeira em casa, né? E nesse primeiro emprego, era um emprego temporário, em que a gente imitava vozes de... Vocês não vão lembrar, acho que também não é da sua época. Bom, talvez seja. Que era o tal do 0900. Tinha isso, que era um telefone pago, que gerava receita para a empresa, né? Que tinha esse serviço. E era na época do Natal. Então, as crianças ligavam para falar com o Papai Noel, para falar com a fadinha, para falar com a Mamãe Noel e etc. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, foi no Paraíso, na Rua Apeninos. Ontem, inclusive, eu estava lá no teatro. E foi um trabalho muito, muito divertido, muito legal. Eu tenho um caderninho em casa, uma espécie de agenda. Sei lá, deviam trabalhar umas 20 meninas, 25 meninas, assim, em que cada uma escreveu a gente escrevia uma para a outra, né, uma mensagem porque foi muito rápido, né, um trabalho de 3 meses, temporário, em que as pessoas escreviam uma mensagem para a pessoa. E eu tenho um caderninho dessas 20 e poucas pessoas. Precisa ver cada mensagem linda. Você podia ter... E já falando... eu devia ter trazido, porque é tão bonitinho. Mas você pode compartilhar uma foto dele, algumas imagens, pra gente colocar aqui, né? Posso. Pessoal... Nossa, porque é a coisa mais linda. E tem muita... Natália, sua doida. Desde sempre falando muito da minha alegria. Sou uma pessoa muito dinâmica, né, muito ativa. Então, é engraçado e muito gostoso você ler isso. Porque, às vezes... Te remete a muitas coisas. Não, me remete a muitas coisas. E é importante você sempre lembrar as tuas origens. Você sempre se lembrar as tuas características, a tua personalidade. Para você também não ser influenciada por todo esse externo que a gente vive. É sempre de dentro para fora. Então, vez ou outra, eu volto e dou uma lidinha nesse caderninho aí. E você imitava essas vozes, é isso? Imitava todas essas vozes. Eis que... Eu tô me coçando para não pedir para ela imitar o... não, mas eu posso imitar, porque eu imito em casa todos os dias. Todos os dias para os meus filhos. Então, eles se matam. Mas eu não vou fazer, favor, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Tá bom, mas eu faço muito em casa. De verdade, todos os dias. Que legal. E você sabe que... Até me perdi aqui. Mas quais eram os personagens que tinha? Era a Natal, coisa de Natal. Páscoa, as coisas não, de Natal. E aí teve uma vez
E era tudo muito legal e tal, só que eles falavam o seguinte, era gravado, era tudo gravado, então você não podia falar nenhuma besteira, nem nada. E às vezes ligavam umas crianças bem mal educadas. Ave Maria, gente do céu. E aí, você imagina, você tá fazendo um personagem, a fadinha, a Mamãe Noel, essas coisas assim, então você tem que ser super educadinha e tal. Eis que um dia, um menino muito do mal educado me liga e fala alguma coisa assim. Eu sei exatamente o que ele falou, mas eu não vou repetir, porque foi muito feio o que ele falou. O YouTube vai derrubar. Nossa, foi muito feio o que ele falou. E eu, naquela coisa da briguenta, né, e da ânsia de me defender, eu xinguei o menino. Saiu da personagem e veio a Natália. Eu saí da personagem com 14 anos. E veio a Natália. E aí eu xinguei, comecei a discutir com o menino. E aí logo eu desliguei a ligação, né, xinguei mesmo, a altura do que ele tinha me xingado. E logo depois eu desliguei o telefone. E eu fiquei desesperado, porque eu falei, agora vão me mandar embora. E não sei o quê, porque vão ouvir. Nunca ouviram, nunca aconteceu nada. Mas, obviamente, do temporário, acabou ali no temporário mesmo, e vida que segue. Vai saber que esse menino não pode ser da Zona Norte? Mas nos assistindo? Se for, ele vai apanhar de mim. E aí, no decorrer, depois dessa experiência, quais vieram? Aí, depois, eu fui trabalhar num escritório de advocacia, que é aquela coisa também, né? Era um sonho trabalhar na Paulista. Nossa, aí vi um anúncio no jornal, que era no escritório de advocacia na Paulista. Eu falei, é lá que eu vou trabalhar. E pode falar o nome do escritório? Walter Pires Betânia. Ainda existe? Não sei. Tá. Não sei se existe ainda. Acredito que sim, porque era o pai e depois os filhos, né? Tinha uma família que estava bem encaminhada para essa área do direito. Só que eu era muito nova, né? Imagina, e a vaga que eu me interessei era uma vaga de relações públicas. Imagina, uma pessoa representando uma empresa super jovem. Aí eu fui lá, pedi um emprego, não, que eu quero trabalhar, não sei o quê. E aí ele falou, imagina, não existe a possibilidade, você é muito jovem, como que você vai representar? A gente precisa de clientes, você precisa estar em reuniões. Eu falei, não, mas eu tenho competência, tenho habilidade. Ainda falei do meu pai, falei, não, meu pai é super experiente e eu sempre estou do lado dele, já aprendi muitas coisas, eu sei me portar, eu sei isso, sei aquilo. E aí eu insisti tanto, e ligava, e não sei o que. Ele falou, bom, então você vem aqui falar com o meu pai, porque eu estava falando com o filho. E aí fui conversar com o pai, e fui nessa insistência toda, e o pai falou, vamos fazer uma experiência, né? Fica aqui, sei lá, acho que 3 meses, não lembro quanto tempo era, e aí, se der certo, você permanece. E deu super certo, fiquei lá praticamente 2 anos e saí de lá para abrir o meu negócio. A empresa era uma empresa que trabalhava no contencioso de bancos. O meu trabalho era justamente um trabalho de prospecção de clientes na área financeira, numa época em que não tinha acontecido ainda a consolidação bancária, enfim, dos bancos e tudo. Então, tinha uma carteira enorme, né, de bancos para prospectar. Eu fazia ali ou primeira ligação, agendava reunião, e nas reuniões mais importantes, assim, eu sempre ia com algum advogado acompanhando, exatamente. E ali eu vi a oportunidade, né, de novo, sempre aquela fala da minha mãe, do meu pai, o que vocês querem, vocês vão atrás, vocês vão construir, e a vida, né, exige esforços, abdicar disso, e papapá. E ali eu falei, poxa, tô levando o cliente, né, para essa advocacia, para esse escritório. Eu estou pensando em montar o meu escritório num viés de amigável. Lá era contencioso, uma coisa... Eu nem faculdade tinha, né? Isso eu tinha 18 anos. Numa época em que o Código Civil dizia que a maioridade eram 21 anos, então eu fui emancipada pelos meus pais para conseguir abrir a empresa. E foi uma coisa muito combinada com o escritório, muito combinada com o Dr. Walter, né? Que fazia, como eu disse, essa coisa judicial, contenciosa. E a minha proposta foi, vamos puxar desses clientes uma cobrança amigável, eu faço a cobrança dentro do meu escritório, né? Que eu vou montar, eu quero montar, quero empreender, não quero ser funcionário dos outros a vida inteira, tal. E sei lá, não o primeiro, mas um dos primeiros clientes foi uma negociação que eu fiz com ele, que era de um cliente Nossa Caixa, Nosso Banco, extinto, Nossa Caixa, Nosso Banco, em que a gente... Era uma espécie de quarteirização, né? O contrato era com ele e ele terceirizava conosco essa parte amigável. Tem uma passagem muito,
muito interessante de prospecção, que obviamente no início foi super difícil, porque com a minha ingenuidade toda, não, vou abrir meu negócio, vou fazer não sei o quê. Uma coisa é você ir numa reunião em que você representa o escritório Sim. de advocacia Tem ali um e qualquer suporte coisa, é também. lógico, você É. vem um advogado, uma pessoa com toda a experiência, outra coisa é eu, menina de 18 anos, sabia nada da vida, chegar lá e prospectar. O pessoal falava, legal, vou sim, vamos falar. E o contrato nunca vinha, porque não havia uma confiança ali, né? Uma credibilidade. De novo, eu não tinha nem faculdade, né? Tava cursando marketing. Nesse momento da abertura, eu tinha trancado a faculdade e que eu estava fazendo inicialmente marketing. E aí, eu um dia já no escritório, o escritório ficava ali na Rua Augusta, 2394. Caramba, a memória dessa mulher. A memória. E aí eu lembro que eu estava vendo uma revista, acho que era Veja, alguma coisa assim, e era uma propaganda do Banco Bozano Simonsen. E nessa propaganda, nessa coisa de marketing, de publicidade, havia um cartão do presidente do banco, Paulo Ferraz, presidente do Banco Bozano Simonsen. Então eu falei, eu vou ligar para esse cara. E aí peguei o telefone, eu tinha aquele celular de flipzinho, lembra? Aquele celular que abria. Aí eu liguei para esse banco, que era no Rio de Janeiro, e assim, uma coisa impressionante, o que havia antigamente, essa coisa de hierarquia, era a secretária da secretária da secretária, enfim, depois de Até chegar. muitas tentativas, eu cheguei efetivamente na secretária do Paulo Ferraz, e aí eu falei, quero falar, Natália aqui de São Paulo, quero falar com o Paulo Ferraz, só faltei falar, quero falar com o Paulo, né? Então assim, tinha toda uma amiga, né? Tinha toda uma estratégia ali na minha cabeça, né? E aí liguei num dia, ele não tá agora no banco, tá? Não tem problema, amanhã pela manhã ele estará, não, tá ótimo, amanhã pela manhã eu ligo. Liguei no dia seguinte de manhã, olha, agora ele tá em reunião. Quando foi no período da tarde, ela pega e fala, olha, Natália, né? Natália, eu preciso saber do assunto, né? Vou passar a ligação para ele, eu preciso saber do que se trata. Não, é um assunto pessoal, né? Eu ligo amanhã. E no dia seguinte ela foi mais enfática, dizendo, olha, eu não vou passar se você não adiantar o assunto. E eu respondo a ela, olha, nem ele gostaria que eu adiantasse o assunto. Então, eu estou aguardando a ligação dele, DDD de São Paulo, tá muita ousadia. A resposta dele, inclusive, aquela que aí rivalidade. ele me ligou, e a ligação foi espetacular, aquela voz, assim, rouca, de bravo, né? E aí, falando, que é o Paulo Ferraz, oi, Paulo, como vai? Muito bom dia, né? E tal. Aí ele falou, você me ligou? Sim, e aí eu falei do meu negócio. Falei, eu sou uma jovem empresária aqui de São Paulo, tenho uma empresa de cobrança, gostaria de uma oportunidade para trabalhar com a carteira do banco, de cobrança amigável, blá, blá, blá. O senhor me dá essa oportunidade? Aí ele ficou mudo. Aí ele falou... Eu pensei, ele vai me mandar para aquele lugar, né? Aí ele falou, mas você sabe com quem você está falando? Falei, claro que eu sei. Estou falando com o Paulo Ferraz, o presidente do Banco Bozano Simonsen. É com você mesmo que eu quero falar. Aí ele já... Falou, vixe Maria, né? Aí ele falou assim, você vai fazer o RANDS. Falou que até hoje, até uma coisa que eu preciso procurar. Alguma palavra em inglês. E aí eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Quem ficou muda fui eu. Ele falou, você sabe o que é isso? Eu falei, não tenho a menor ideia. Aí ele falou, você vai ter uma correspondência, um e-mail para me convencer a terceirizar essa carteira do banco para você. Eu falei, tá bem, teu e-mail é tal, ok, até amanhã esse e-mail tá na sua caixa. Muito obrigada, até logo, tal. Desliguei o telefone. Cheguei em casa pro meu pai, pelo amor de Deus, me ajuda a escrever esse e-mail e tal. E foi um e-mail muito nessa linha, né? Sou uma empreendedora nova, blá, 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 aqui de São Paulo, quero oportunidade. Um e-mail curto, objetivo, mas dizendo que precisava ser dito. E veio a resposta dele, veio com essa palavra que você usou, né? Veio, Natália, pela sua determinação, persistência e ousadia, segue a minha recomendação ao diretor, era o diretor financeiro, se eu não me engano, à época, se eu não me engano, o nome dele era Maurício Caetano, para terceirizar a cobrança para você. Então, uma coisa espetacular. E eu sempre conto essa história porque essa foi uma ajuda muito importante, né? E o mundo, ele é feito dessas oportunidades, porque é meio que o seguinte, o que custou a ele fazer essa recomendação? Praticamente nada. Foi uma aposta, né? Foi uma carta de confiança.
Mas que, assim, ele poderia passar uma coisa micro que não ia ter praticamente impacto nenhum para o banco e que seria fantástico para mim, que de fato foi o que aconteceu. Assim como diversas outras oportunidades, né, em que apareceram na minha vida e só em função disso a minha empresa tem 25 anos de existência. Caramba. Né? Então, isso é muito legal dizer, né, do quanto essas oportunidades... sobretudo para um jovem empreendedor, para alguém que, às vezes, necessariamente não é jovem, mas está tentando alguma coisa, está se propondo alguma coisa, você dá oportunidade de você ajudar na abertura desses caminhos, porque para você vai ser muito pouco e para quem recebe é espetacular. E é uma aula, né? Porque você está falando coisas que muitas pessoas estão nos assistindo passam por isso, porque... Primeiro, para você vai ser contratado ou você vai abrir um novo negócio, você precisa ter experiência. E para você ter experiência, você precisa de oportunidade. Exatamente. Então você fica nesse limbo, né? Que se não tiver pessoas... Não anda. E não anda, acaba não andando. Mas se você tem essa oportunidade de uma grande marca, uma grande empresa, um grande nome, isso já pode rotular, pode te ajudar a galgar, entre outros negócios, outras pessoas, outras empresas, né? Exatamente. Para você, primeiro, qual era o nome da empresa quando você abriu? Reivax. Por quê? Xavier ao contrário, o meu Era mais prático isso ou não? Não, foi era algo um que já sonho foi, de infância. A Aquilo minha que você já empresa mentalizava. de brincadeira com os meus irmãos chamava-se Reivax. Caramba. Inclusive eu me lembro, foi super emocionante para mim quando eu fui assinar a minuta, o contrato social de Reivax, porque era como se eu estivesse materializando um sonho de criança, Verdade. de tanto tempo que a gente brincava da Reivax, e agora a Reivax tem um CNPJ, ela existe. Caramba, que legal. E depois, para você, quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse período? Todas. Início de empresa? Grana, obviamente, né? Não tinha um puto para montar o negócio, então é evidente que isso é muito difícil. E imagine, hoje a gente ainda tem essa coisa toda que a gente conhece de ecossistemas de startups, etc. Antigamente isso não havia, né? Nem existia esse nome, nem nada. Eu procurava por patrocínios. Olha só. Patrocínio, imagina, hoje, né, você fala de investidores, né, enfim, rodadas de investimentos, antigamente era patrocínio. Então, assim, tinha essa dificuldade, né, a outra dificuldade era do relacionamento. Então, né, eu lá da Zona Norte, não, aqui da Zona Norte, na Vila Maria, não conhecia ninguém, super nova, não tinha relacionamento nenhum com ninguém. Então, você fazer essa abertura de novos contatos e de relacionamento era bastante difícil. E experiência em si, né? Assim, eu não tinha muita experiência. Então, conhecimento, por exemplo, fui abrir a empresa lá nos Jardins, né? Como eu falei, na Augusta 2394. Sim. Que, inclusive, no começo eu atrasei aluguel pra caramba, tive problema com corretor. Nossa, por que eu fui fazer um negócio lá? Por que eu já... Talvez tivesse aquela coisa, de repente, sei lá, de... Vamos já abrir aqui, porque o negócio... Né, a gente sempre pensa de maneira positiva, né? E pensando sempre... Pelo bem, mas poderia ter feito alguma coisa mais próxima da minha casa, né? Enfim, não sei. A região já... parece que transpira novos negócios, possibilidades, não é? Também. Tem isso. Muito isso, Então, assim, foram muitos erros e muita dificuldade. Os primeiros 5 anos do Grupo Unite, né, que a Reivax, ela muda porque era muito difícil, o que é Reivax, tem que explicar, não sei o quê. Aí a gente fez um rebrand lá em 2005, para Grupo Unite, com essa ideia de união mesmo, né, de atuar em outras frentes para além da cobrança. O call center entrou um nicho bem importante para a gente, e aí é que a gente começa a sair dessa seara assim, mais difícil, né? Eu não digo os primeiros 5, mas os primeiros 3, 4 anos, assim, foram bem difíceis. Bom, eu fazia dupla jornada, eu cuidava da empresa, mas eu tinha emprego, né? Porque a hora que eu vi que, normalmente, cobrança era variável, né? Quando você falava que eram as tradicionais agências de cobrança. Então, era basicamente um percentual que você recebia. Então, nesse período, eu trabalhava muito com operação B2B,
fazendo a cobrança de empresas, né, inadimplentes. E eram cobranças assim, de valores altíssimos. Eu lembro, tinha um cliente também extinto, Banco Rural, que ficava também ali na Paulista, e de uma outra oportunidade que um outro executivo me deu também, acreditando, confiando e tal. Mas, assim, era muito difícil receber, porque aí você fechava o contrato, aí você, legal, tem o contrato fechado, mas você já tem receita, já gera negócio? Não, porque aí agora a gente precisa receber para gerar receita. Então, durante o início, assim, da empresa, eu tinha que trabalhar em outro lugar, porque eu também tinha que me sustentar. Enfim, eu morava com os meus pais, mas eu já tinha as minhas obrigações em casa, então eu precisava fazer uma coisa, trabalhava em outros lugares. Aí até quando foi, se eu não me engano, em 2013, efetivamente, que eu comecei a me dedicar exclusivamente para o Grupo United. 2013. 3 anos depois, exclusivamente para o Grupo United. Eu e o meu irmão mais velho foi o meu primeiro sócio, a gente... esse foi também um outro erro, a gente olhava muito para business plan, né? Vamos montar um modelo de negócio, monta isso, e indo atrás de... Para mim, isso foi um erro muito meu, né? Porque eu falava, não, a gente vai atrás de patrocínio, a gente vai levantar uma grana, e não sei o quê. Eu falava assim, tinha aquele... já falecido, espetacular, Luiz César Fernandes, que era o dono do Banco Garantia, né? Um dos fundadores do Banco Garantia, umas figuraças, assim, mas nunca tomei um cascalho desses caras. É impressionante. Então, eu acho que a coisa muda quando eu falo o seguinte, esquece, ninguém vai bancar a tua empresa. Quem vai fazer o negócio acontecer é você. A hora que eu mudei o meu pensamento de arrumar patrocínio, de arrumar, né, o que seria hoje um investidor, para trazer esse mesmo esforço, você coloca para trazer clientes e clientes que geram receita, aí a coisa começou a decolar. Né? Porque o esforço é o mesmo, você tem que se preparar para a reunião e montar business plan, entregar um monte de coisa que eles pediam e convencer de uma coisa que, assim, não tem muito... Deles, não é o sonho deles, exatamente isso. Teve um também que foi o do Habib's, não me lembro o nome dele, mas é vivo, o dono do Habib's, fui lá e a gente... Ney Jorge, não? Não. Um altão. E também para fazer o negócio lá, até estava avançando nas assinaturas, no final, aí você fala, poxa, olha que tempo perdido, né? E a empresa lá nos Cafundó do Judas, lá longe, né? Lá naquele SP Marketing. Sim. Chegando Longe. quase em Parelheiros, longe demais, ia lá, ia reunião, ia apresentar isso. Então, assim, foi bem difícil e essa foi uma das dificuldades. Se eu tivesse um olhar e uma clareza é o seguinte, esse tempo, esse foco, né, essa determinação toda, usa isso 100% para trazer cliente, estaria no outro patamar, exatamente. Mas, por óbvio, você não teria trilhado o caminho que você trilhou e estaria fazendo com todas essas cicatrizes que passou ao longo desse tempo, você não teria alcançado o que você... Nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouco, da Casa Uni e outras expectativas, até como mulher também, e família e tudo mais. Né? Então, isso é necessário, como você falou. É verdade, faz parte. Você falou do seu pai, da questão do seu pai, mas quem vai viver a sua vida é você, né? Com o seu olhar, com as suas experiências. Você vai trazer muitas coisas que você aprendeu ali, mas que, por óbvio, você vai ter que vivenciar, vai ter que ralar um pouquinho ali. O perrengue faz parte, né? Faz parte. Mas, senão, como você iniciou a nossa conversa, aqui é Brasil, você é brasileira. Então, um bom brasileiro, boa brasileira passa por isso, né? Em todas as áreas. Pode ser, independente da classe social da pessoa, passa por isso. A questão do feminismo. Você acha que, para você teve dificuldades, oportunidades? Como que foi para você no mundo corporativo que, em dado momento, em dados negócios, ainda é dominado por homens, né? Em alguns momentos. Sou filho de mãe solo, sou rodeado de mulheres na minha vida, sou pai de 3 meninas. Uau! Entrou um menino agora só pra me pirraçar, que é meu neto. Que legal! Então, eu sei o quanto em alguns momentos, dificultoso o olhar, né? Esse negócio eu só faço se for com homem. Então, você teve algumas experiências nesse sentido? Olha, foram muito pontuais, né? Falando de maneira bastante sincera. É evidente que tem um caso ou outro, mas assim, foi muito pontual. Eu acho que a minha vida, né, a minha escola de vida, ela trouxe uma coisa muito assim, eu sempre tive muita postura, essa coisa de se defender e, de repente, desde pequenininha, de brigar e etc.,
às vezes de situações assim que você olha, você para quem tá fazendo aquilo que você não gosta, você olha e você fala assim, para um pouquinho, dá uma olhada nesse ambiente, isso aqui faz sentido para você, isso, né? E você desmonta a pessoa, porque a pessoa mesmo olha e fala, putz, é verdade, que coisa esdrúxula, que coisa ridícula, né? Então, tem uma coisa, mas sem, de alguma forma, isso me prejudicar, né? De maneira muito pontual, aconteceram situações ali, mas que não acho que não mudaram ou moldaram o meu estilo de ser e os meus planos, né? As coisas aconteceram como deveriam acontecer. Graças a Deus, eu nunca passei por assédios né, e coisas graves assim. Mas, ao mesmo tempo, como mulher e mãe de uma menina, é um assunto para mim muito caro, é um assunto que me interessa demais, é um assunto que eu levanto a bandeira, né? Porque eu entendo que a minha vida ela é meio que uma exceção. E eu participo de muitos grupos de mulheres, né, tanto executivas quanto empreendedoras, e sei de situações realmente muito ruins, né? Então, esse é um assunto que eu levanto a bandeira e que eu defendo, né, a coisa dos direitos iguais. E se a mulher pode, o homem pode. Eu trabalho a minha liderança, em sua maioria, é feminina. Eu adoro trabalhar com mulher. Eu acho que a mulher ela tem grandes competências, sobretudo de liderança, né, nessa coisa de liderar time, de fazer as coisas acontecerem, e não menosprezando de jeito nenhum os homens, né, porque a gente tem um equilíbrio. Até outro dia eu estava brincando lá na Casa Uni no almoço, eu brinco para um lado e também para o outro. Cheguei na mesa, só tinha mulherada. Eu falei, cadê a diversidade aqui, minha gente? Só tinha mulherada na mesa. Então, para o contrário também, Claro. porque esse mix, né, essa diversidade, ela é muito rica, né? Então, a empresa, ela só sai ganhando quando tem cabeças pensando Sim. diferentes e de personalidades diferentes e de gêneros diferentes. Isso soma, isso é rico. E isso não sou eu que estou falando, isso, as estatísticas dizem isso, né? Existem números para isso mostrando. E no próprio Grupo Unite, né, a segunda década do Grupo Unite, que foi pós-maternidade, né, quando eu começo com essa coisa de maternidade, etc., ela é uma década muito mais rica e em todos os aspectos, inclusive financeiro. Mas o financeiro ele é um elemento de todos os outros que você pode olhar. E a diversidade certamente foi um fator preponderante para que isso pudesse acontecer. Então é isso, assim, né? Como mulher, eu, graças a Deus, não tenho histórias ruins assim para contar. Sempre tem uma situação ou outra, mas, como eu te falei, é tudo coisa pontual e que não moldaram e também não mudaram a minha forma de ser. E eu acho que até por toda essa aprendizagem, por todo esse ensinamento do meu pai, já ir cantando a bola, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, tal, tal. Então, você já meio que já sabe como chegar e como se defender das coisas, enfim, como agir. Isso que eu ia acabar comentando, porque eu penso que toda mulher é forte, só precisa saber que é. Porque você, desde sempre, você teve ali o auxílio dos seus pais, né, dos seus irmãos, a referência, o bate-papo, de maneira muito informal. Então, quando você fala assim, na nossa conversa, que arrumava muita briga, mas você sempre foi uma mulher forte e se posicionava, né? Então, naturalmente, na relação de família, na relação de amizade, na relação profissional, no mundo corporativo, você lidar com uma mulher forte, como a ligação que você fez para o presidente de um Sim. banco, isso já coloca barreiras, né? Você já impõe questões que meio que vai blindar de certas coisas. Lógico, a gente sabe que muitos casos acontecem, independente de como a mulher está vestida, porque muitas vezes terceiriza essa responsabilidade, fala, também, ó, como que ela está. Olha, um sorriso, de repente, acha que é uma liberdade, uma oportunidade. Exatamente. Então, acho que essas coisas, assim, elas precisam ser ditas, elas precisam ser levantar essas bandeiras de fato, né? Como eu te falei, por ser pai de meninas também, a gente sempre fala bastante sobre isso, né? De Maravilhoso.
de ser autossuficiente para tudo, né? Não, isso é ótimo, sobretudo um homem que é um aliado, né? Pode ser e deve ser um aliado Sim. a essas causas também. É muito bacana você, pai de 3 meninas, né, trazer esse tema e levantar essas bandeiras e dizer, né, que esse é um tema que precisa ser, eu acho que dito, tratado e entendido, né, por Perfeito. todos. E como que é o Grupo Unite? Fala um pouco mais como foi moldado, teve essa mutação e qual que é o mote dele hoje? A gente, como eu te falei, nasce como uma empresa de cobrança, né? Uma Sim. cobrança amigável. Ali em 2003, nesse período, a gente começa... Eu fui numa reunião no Banco Bradesco, lá na Cidade de Deus, e o diretor comentou que ia terceirizar a operação para um call center. Eu falei, um call center? Mas o que tem a ver cobrança com call center? Era uma coisa... Era muito, assim, utópico à época, porque o call center já era visto como profissionais assim sem grandes qualificações, normalmente primeiro emprego, e a cobrança ela era feita por estagiários de direito, por gente super qualificada, que discutiam um contrato mesmo, as cláusulas contratuais, juros, mora, etc. E ele falou, não, mas a gente vai terceirizar, é uma aposta, essa pode ser uma redução de custo, a gente vai fazer. E aí eu fui estudar esse mercado de call center e vi que essa poderia ser uma mudança estratégica para a gente se posicionar como uma empresa de call center ou ter uma unidade de negócio de call center junto da cobrança, né? Então, como coisas ali que se complementariam. E ali a gente começa, então, teve essa mudança de marca, e a gente passa a trabalhar com cobrança, consultoria e call center. A consultoria, de verdade, ela nunca decolou. Eu nunca trabalhei com... Tinha um nome ali de consultoria, mas não me lembro de ter feito consultoria para nenhum cliente, né? Então, a gente trabalhava muito com esses 2 vieses. Ali, quando a gente começa a trabalhar com call center, então, a gente... passa a entender e precificar o nosso trabalho, e nunca mais eu trabalhei com operação variável, e é uma coisa que eu não faço, né? Então, a minha empresa, desde que saiu dessa coisa de procurar patrocínio, atual investidor, falei, o meu trabalho tem um preço, né? Quem quiser contratar e acreditar nele, é esse que vai pagar, e é assim que a banda toca. E, de fato, a gente passou a crescer muito nesse segmento de call center, crescer muito assim, né? Que você fala a gente tem... uma estrutura de 100 e poucas posições de atendimento, chegamos a ter uma segunda unidade. Isso não é nada quando você fala de call center, né? Um dos maiores empregadores no país, com quase, agora deve ter uns 70 mil, 60 mil funcionários. Então, como que a gente se diferenciava da concorrência? Pelo nicho. Então, a gente sempre se posicionou como uma empresa de call center, numa operação absolutamente customizada, sendo gerido por pessoas altamente qualificadas, né? Então, a gente passou a olhar para esse negócio, procurando clientes que pudessem enxergar valor numa empresa que pudesse tratá-los melhor, né? E com uma qualidade melhor. Porque você imagina terceirizar para uma grande empresa de call center, que tem lá 400, 500 PAs, uma operação com 2, 3, 5 posições de atendimento, era aquela operação que ficava largada no canto, sem gestão nenhuma. Então, a gente ia justamente por essa contramão ali de mostrar para o cliente que aqui, não, ele ia ser um cliente importante, que ia ser cuidado, que ia ser gerido. E ali a gente começa com diversas operações, operação de vendas, operação de atendimento, uma operação de logística, de uma entrega de aparelho, coisas promocionais, né, operações promocionais também para fazer o atendimento. Então, de maneira bastante variada e segmentada, a gente passou. E a cobrança ela acabou se tornando uma coisa muito pequena. Hoje, a gente trabalha com diversos clientes de cobrança, mas exclusivamente com tecnologia, né, não mais com operações mesmo de vendas. Então, fornecendo a tecnologia para as empresas de cobrança cobrarem melhor. Sim. Então, esse foi o nosso caminhar, né? Essa coisa do call center acabou se desenvolvendo bastante. E em 2005, a gente passa a desenvolver a nossa tecnologia, porque isso é um fator importante também. Se eu trabalho com uma customização, com um trabalho super personalizado, eu terceirizava a tecnologia. E a tecnologia, para eu poder atender do jeito que eu queria, ela era cara
ela não era no nível de customização que eu gostaria, né? E era muito demorada. Então, eu falei, não, eu vou contratar um desenvolvedor e vou desenvolver a nossa tecnologia, que então era uma tecnologia de CRM, de relacionamento com o cliente. Então, essa tecnologia hoje, ela completa 20 anos, né? A gente começou a desenvolver em 2006, imagina, a linguagem que a gente começou a desenvolver era ASP clássico, hoje já nem se desenvolve mais com isso. E a gente acabou enveredando muito com esses 20 anos de experiência em tecnologia e relacionamento com o cliente, sempre muito nichado para relacionamento com o cliente nas suas diversas vertentes, né? Você pode se relacionar fazendo uma cobrança, você pode se relacionar fazendo um atendimento, prestando um suporte, vendendo. Então, em todas essas frentes que uma empresa se relaciona com o seu cliente, a gente entrava com o call center e tendo a nossa tecnologia como um elemento de customização e de qualidade. E agora, desde na pandemia, 2020, a gente cria uma spin-off, então a gente cria um outro CNPJ para além do Grupo Unite, da empresa de call center, para trabalhar nesse nicho de maneira apartada. Né? Porque antes, e como que nasce isso? Olha que interessante. A gente, então tem essa coisa do call center, em 2018 a gente se torna uma multinacional brasileira, com uma unidade no México, atuando em toda a América Latina, e em 2020 vem a pandemia. Aí vem a pandemia e nós recebemos uma ligação da FGV, nosso cliente, dizendo, Natália, pelo amor de Deus, que tecnologia que você usa aí, porque a nossa instituição inteira está parada, exceto o núcleo em que você trabalha. Eu falei, poxa, é a nossa tecnologia. Não, mas que tecnologia é essa? Qual que é o nome que a gente vai... Não, ela é proprietária e não tinha nem nome. Caramba. Então, eu nunca enxerguei isso como um business à parte, né? Simplesmente para uso. Para uso, exatamente, né? E assim, e que ela foi se transformando num negócio espetacular, porque tem discador, tem toda a parte de telefonia, era todo o omnichannel, então toda a parte de atendimento conversacional, WhatsApp, e-mail, tinha toda a parte de jornada de marketing, então você construir como é que seria uma comunicação com o cliente, tudo de maneira automática. Então, ela foi se tornando uma tecnologia muito parruda, muito robusta. E aí, quando ela fala isso, eu falo, poxa, gente, tem uma oportunidade aqui que a gente não está olhando. Então, vamos separar isso do Grupo Unite, criar uma marca para o software, né? Começar a desenvolver. E a gente começa a ter uma equipe específica para essa empresa de tecnologia, que se chama Uni. E aí a gente coloca UniCX de relacionamento, experiência com o cliente, né? Customer Experience, em que tem muita, com a coisa da inteligência artificial, a gente acabou, né, fazendo toda uma releitura dessa plataforma de relacionamento com o cliente, trazendo muita inteligência artificial. Então, hoje, não só ela é orquestrada por inteligência artificial generativa, que diz para o cliente, olha, sua projeção de resultado é essa, sugiro essa campanha, sugiro que você faça contato com esse cara que vai converter, sugiro que você entregue mais leads aqui, enfim. Então, ela tem uma série de análises, porque ela orquestra aqueles dados todos que são inseridos, como ela também executa. Então, hoje a gente tem um mix muito grande com o nosso call center, que é 100% home office. Sim. Então, eu não tenho mais a nossa estrutura. Isso diminui muito o custo fixo, né? Ou não? Há controvérsias, a gente chega lá, né? Porque aí você tem que aumentar, o dobro do computador, uma PA você tem uma para 2 pessoas, né? Então você tem que ter um computador para cada profissional, toda a estrutura ela tem que ser duplicada, né? E isso, obviamente, tem um custo das próprias questões trabalhistas e etc. Perfeito. Então, a gente passa a desenvolver isso com essa ideia de união mesmo, né? Então, une porque é uma marca que vem unir o relacionamento entre marca e cliente, e com esses agentes que executam esses contatos. Então, o que normalmente a gente tem feito, a própria inteligência artificial, um agente de inteligência artificial generativa, liga. Então, você fala com alguém, você pensa que é alguém e, na verdade, é um robô, né? Uma inteligência artificial, mas muito bem desenvolvida. Por quê? Porque a gente tem esse know-how de 25 anos de relacionamento com o cliente, 20 anos de tecnologia, e a gente pegou todo esse know-how e
colocamos no desenvolvimento de uma inteligência artificial para executar essas coisas. A própria conversa por WhatsApp, né, que muita gente ainda está num bot de WhatsApp, e você pode ter uma conversa por inteligência artificial, que é muito mais interessante do que o bot, digite 1, digite 2, digite aquilo. Né? Então, e 24 horas, enfim, com todos os benefícios que isso traz, mas em algum momento é importante você falar com alguém. E essa decisão eu sempre digo que essa tem que ser uma decisão do cliente, não é da empresa e nem minha. É o cliente que decide se a experiência está boa com aquele agente de IA, ele vai se manter. Se não está boa, ele quer falar com alguém, tem que ter alguém para falar. Sim. Então, quando você tem, né, a união de um call center trabalhando com pessoas super qualificadas, bem desenvolvidas e uma inteligência artificial, você faz uma operação híbrida, em que no primeiro momento vai por IA e no momento em que o cliente achar interessante, ele vai falar com alguém, né, com um humano, e também não é um humano qualquer, né, uma pessoa super preparada, super qualificada e que vai dar... A gente brinca que a hora do contato ali é a hora do show, é a hora que você realmente tem que estar preparado para fazer um show. E por isso que você faz assim, por isso une. Por isso, Uni, exatamente. Né? Então, a marca-mãe é Grupo Unite e a Uni nasce como uma filhinha, né? E com essa ideia mesmo de união, né, entre marca e os clientes. Pode-se dizer que a Casa Uni, a marca Uni, já é uma realização da Natália mãe, a Natália profissional, né, com esse macro, com essa visão mais macro do mundo corporativo. A Casa Uni? A Casa Uni é muito uma entrega da Natália mãe. Então, quando que teve essa mutação, essa mudança, essa reflexão? Compartilha essa experiência com a gente, da Casa Uni. Como que ela foi pensada, como que ela foi... trabalhar. A gente sempre teve um envolvimento ali com o nosso entorno, com a comunidade, né? Eu comentei que aqui em off, né, que a gente já tinha feito uma biblioteca comunitária, eu comentei que a gente foi o primeiro coworking gratuito e, na verdade, é que a gente não é mais um coworking, né, mas acho que ainda seria o único coworking gratuito na Zona Norte. Então, a gente já tinha algumas ações, né, com a região e com o nosso entorno em que a gente está há muito tempo. Eu fui para lá em 2005. Né? Então, a gente está na mesma estrutura há 20 anos, na mesma estrutura física. Claro. E aí, com a coisa da pandemia e a turma indo trabalhar home office e, obviamente, com todos os atrancos e barrancos, mas agora numa coisa e já há alguns anos, bastante sólida, bastante consolidada e bastante segura para as pessoas trabalharem de suas casas, entregando resultado e qualidade para os nossos clientes, não faz sentido mais ter um espaço com posição de atendimento montada. Até porque quando você entra num call center com uma galera, é uma energia extraordinária. Fantástica. É uma coisa muito legal, é muito gostoso. O contrário também é verdadeiro. Quando você entra num call center e não tem ninguém, é péssimo. Não, é baixo astral total. É baixo astral total. Então, a gente falou, poxa, precisamos fazer alguma coisa com esse espaço. Por que a gente não tangibiliza alguma coisa para a nossa comunidade, para o nosso entorno, dentro daquilo que a gente acredita como uma empresa contemporânea, olhando para todos os lados que ela precisa olhar, para os funcionários, ela precisa olhar para os investidores, né? No nosso caso ali, os sócios, né? A rentabilidade, ela precisa olhar para o entorno, ela precisa olhar para fornecedor, ela precisa olhar para o ecossistema, para cliente, né? Sobretudo que no final quem paga a conta toda é o cliente. Então você tem que ter um olhar bastante amplo. Então a ideia da Casa Uni foi justamente de tangibilizar um espaço que pudesse ser um realizador presencial de tudo o que a gente pudesse fazer para essas verticais todas, né? Que uma empresa precisa olhar, que uma empresa contemporânea precisa se enxergar como um player que pode contribuir para tudo isso. Então, daí nasceu a Casa Uni, que é um hub de conhecimento, inovação e negócios, uma estrutura física, a gente não faz nada online. Aliás, para não dizer que não fazemos nada online, nós temos o videocast, em que é gravado semanalmente. É legal. É legal? Muito bom. Ele é conduzido pelo Jair Marcati, que é o curador da Casa Uni, uma pessoa, um professor, historiador, brilhante.
e sempre traz uma visão muito macro, né, sobre os temas que a gente sempre aborda lá, que é de fato um olhar contemporâneo para os negócios. E todas as verticais que estão lá, né? Então, a gente tem, por exemplo, exposições artísticas, a gente está na 6ª exposição. Em um ano, a Casa Uni ela tem um ano. Caramba! Em um ano, parece... a gente fez mais de 100 atividades, é quase uma a cada 3 dias. Foram mais de 2.600 participações. Todas as atividades são gratuitas, nenhuma atividade é paga. E mais de 70 especialistas do mais alto nível, assim, né, da curadoria, justamente, que a gente tem. Então, você tem sociólogos, você tem doutores, físicos, artistas. Então, dos mais diversos empresários, né, executivos, gente assim que eu diria que está sempre na primeira prateleira ali de conhecimento, de bagagem, para poder fazer um trabalho bacana de levar conhecimento, discutir sobre inovação. Inovação com I maiúsculo, porque inovação não é necessariamente o que liga na tomada. Né? A gente fala de inovação trazendo, por exemplo, Shakespeare, né, que foi um grande inovador na sua área, falando sobre Beethoven, falando sobre Chiquinha Gonzaga, Caramba, falando sobre Coco Chanel, né, porque a inovação ela é muito mais ampla do que um aspecto de tecnologia e ligar na tomada. Né? Então, a gente olha para a inovação realmente de maneira bastante ampla e do jeito que a gente entende que tem que ser, e negócios, porque também é um espaço para fazer negócios, também é um espaço de relacionamento e de articulação, né, com as camadas que são importantes, né, pública, privada, associações e entidades que a gente precisa, de algum modo, estar conectado. Pô, que legal, mas teve, de tudo que você me disse, teve um insight para que a Casa Uni fosse criada, fosse pensada? Teve Sim, ela vem sendo pensada há bastante tempo, né? A gente não tinha um espaço físico para isso, a gente não tinha uma estrutura física. E aí para você ver como ela foi pensada e idealizada com muito cuidado e com muito critério, cada ambiente que tem lá foi um ambiente, nada está aleatório. Né? Então, por exemplo, você tem um espaço do videocast, você tem um espaço para as exposições, você tem um espaço para as aulas, para as formações que acontecem, a gente está com 3 acontecendo simultaneamente. Há uma área gastronômica, porque a gente entende que o conhecimento ele é transversal e pela gastronomia, por meio da comensalidade, da gente estar junto, né? Isso é bom. Numa refeição ali, também se aprende muita coisa. E é evidente que há um bar lá dentro da Casa Uni, porque a gente leva o bar para dentro da Casa Uni. Porque você quer um espaço melhor de socialização do que um bar? Eu não conheço. Então, a gente leva o bar para dentro da Casa Uni. Então, brincadeiras à parte, é isso, né? Um espaço que foi muito pensado, muito idealizado. A própria escolha do escritório de arquitetura, que recebeu esse briefing e todas as referências, né? Você vai ver, lá no ambiente a gente trouxe muitas referências de museu, por exemplo, né? Da forma como ele está composto. A própria biblioteca, ela faz parte, não é um espaço da casa, né? Para a biblioteca de quase 1.000 títulos que estão disponíveis para empréstimo de maneira gratuita. Ela faz parte, né, da Casa Uni. Então, tudo foi muito bem pensado e assim, o escritório que nos atendeu, a A1 Arquitetos da Alessandra, é um escritório que já tinha nos atendido no passado, junto com alguns outros, e esse foi selecionado assim a dedo, porque a gente entendia que ela tinha tal sensibilidade para conseguir tangibilizar aquilo que estava no briefing, o que foi muito complexo, né? Porque você precisa ter, inclusive, repertório para alcançar onde a gente queria chegar e o que a gente imaginava daquele espaço. E ela foi muito feliz em conseguir fazer a entrega que fez, e eu tenho bastante orgulho daquele espaço e assim, bastante orgulho do que ele já fez nesse primeiro ano de vida. A gente começa agora, né, em julho de 2024, já o nosso segundo ano, né, o início do segundo ano, também com atividades diversas. A gente tem clube de cinema, clube de leitura, né? Como eu te falei, tem a exposição, as formações de inteligência artificial ali na prática, trazendo as humanidades para dentro disso, presencial. Então, a turma sai de lá sabendo o código, mas tendo um olhar
amplo e crítico sobre a tecnologia. Não é também falar amém para tudo. Muito superficial, né? Não é? Muito superficial. A gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente olha para isso com responsabilidade, com cuidado. E essa formação que a gente traz tem todo esse cuidado também. E fazendo até um recorte, nós estamos aqui, agradecer muito a visita da Marli, né, que nós conhecemos lá no dia que estivemos na visita na Casa Uni. O que a Marli faz hoje lá? Eu sei que é a Marli que organiza muitas... A gente viu lá uma exposição, né, Fábio? Então, primeiro, agradecer demais a sua presença, viu, Marli? Parabenizar pelo trabalho. Quero passar mais tempo lá, ainda mais tendo essa aula aqui com a Natália. Tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aí vai criar esse interesse por conhecer também e com certeza... saber da grandeza que é esse trabalho, para muitas vezes as crianças estão ali só no celular, na tecnologia, no joguinho, no YouTube, que é importante de alguma forma, mas que, 1.000 exemplares numa biblioteca, né? Não, e assim, selecionados com muito critério. Não é, vamos sair comprando, coloca... Não. E a Marli? A Marli, a Marli ela tem um papel muito legal, porque... são as coisas que a gente vai aprendendo. Vamos montar um espaço na Zona Norte, aqui no Tucuruvi. A Zona Norte tem uma carência de equipamentos culturais. Claro, então, verdade. Vai bombar, vai ter um monte de gente e tal. Aí você começa a fazer o primeiro evento, meia dúzia de gato pingado. O outro, não sei o que. Bom, eu sei que teve um que foi em dezembro, que foi uma atividade muito legal, falando sobre a simbologia do Natal e etc. Nossa, com um buffet maravilhoso, que estava lindo e, assim, gostosérrimo, assim, muito, muito legal. Foi uma pessoa. Eu falei, não, basta. Não tem como a gente fazer isso, né? Eu vou precisar contratar alguém que consiga articular. E assim, a gente já tinha feito impulsionamentos, já tinha mandado cartinha para todo mundo ali da vizinhança, a gente já tinha feito uma série de coisas, cartaz no metrô, não sei aonde, nada tinha surtido efeito, né? A gente estava em algumas atividades com uma quantidade maior de pessoas, mas nessa... Aí eu falei, a gente vai precisar contratar uma gerente de comunidade. A gente estava nesse momento de contratação, eis que a Marli aparece como um anjo lá. Ela toca a campainha, fala comigo, a gente faz uma reunião rápida ali. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa impressionante. E aí ela começa a fazer o trabalho, né, de divulgação, de articulação. Marli é jornalista, muito envolvida também com as entidades de classe aqui da Zona Norte, conhece todo mundo e resolve todos os problemas que você tiver. Já falei, falo sempre isso para todo mundo. Qualquer problema que você tiver, que você não consegue resolver, fala com a Marli, que ela resolve. E aí ela começou a fazer um trabalho extraordinário. Eu me lembro que numa das primeiras atividades, a gente estava em férias ainda, a Casa Uni, o nosso enfoque lá é de, vamos dizer, jovens do terceiro do ensino médio para cima, não tá para as crianças, né? Mas é evidente que nas férias a gente sempre faz ações olhando para as crianças, né? Para os menorzinhos. E uma primeira atividade que já ficou como demanda dela, a gente ia fazer o Dia da Mágica, né? Era o Dia da Mágica e tínhamos chamado um mágico espetacular. E eu falei para ela, Marli, a gente precisa ter pelo menos 30 crianças aqui, né? Porque, poxa, é todo um investimento que se faz e a gente quer ter uma quantidade legal, a gente quer ter, principalmente criança, trazer meia dúzia de crianças não tem graça. Ou você traz a galera ou você não faz. Nossa, você não acredita que vieram quase 100 crianças. Nossa. Aquele dia eu fiquei feliz demais, porque vieram muitas crianças e elas, assim, foram extraordinárias, porque elas se divertiram muito e elas participaram demais e foi uma coisa, assim, de falar, é para isso que a gente funciona, sim, né? Como eu te falei, não é o espaço voltado para as crianças, mas eu tenho certeza que foi um momento de aprendizagem, foi um momento de despertar o conhecimento delas do jeito que a gente faz, né? Então, sempre com uma bossa, sempre com um jeito ali diferente de ser. E pra gente foi maravilhoso ver aquela criança. E daí em diante, né? Com todas as atividades, um outro evento com 100 e poucas pessoas, enfim. Então, a gente passou a entregar, tanto é que no final, fazendo o balanço, 2.600 participações no primeiro ano, e isso só foi possível com a entrada da Marli. Parabéns pelo trabalho, sempre falo isso daí. Inclusive já está
pronta para dar outro soco ali, a Marli, ó. Bom, fala pra gente, você já recebeu várias homenagens, comendas, enfim, indicações para essas homenagens. Eu não vou pedir para você falar qual foi a principal, né, qual que você mais gostou, mas tem alguma que te trouxe um significado um pouco maior? Que você ficou surpresa, que você falou, poxa, essa daqui... Olha, teve uma do SW, do Banco Santander, SW50, que ele fez uma avaliação de executivas. Eu sou uma empreendedora, né? Eu sou uma empreendedora, mas eu sou a CEO do Grupo Unite, né? Estou à frente do Grupo Unite a vida inteira. Inclusive, estou louca para transferir esse chapéu para alguém. Estou esperando aparecer esse alguém. E eu achei muito interessante porque eles, pela seleção e tudo que é um processo bastante rigoroso, uma coisa muito bacana, e grandes empresas entraram nessa seara, Petrobras, Vale e o Grupo Unite, e eu como CEO à frente do Grupo Unite. Então, eu fiquei assim, bastante feliz com esse reconhecimento, porque eu estou sempre enveredando, né, para o campo do empresariado, né, da coisa de quem está à frente, quem monta um negócio, e não do executivo. Mas, então, isso me chamou a atenção. Achei interessante. Legal. Entre os 50 do Brasil, é isso? 50 mulheres do Brasil. Nossa, exatamente. É de se realmente ficar muito feliz, assim. E parabéns pelo trabalho que você está compartilhando com a gente aqui. Quem estiver assistindo, tira um print, marca também a Casa Uni, marca as nossas mídias sociais, para que a gente possa compartilhar, mostrar mais do trabalho. A gente vai deixar aqui também, nessa entrevista, bastante informação das atividades que tem. Sempre que tiver ali um calendário, compartilha com a gente, viu, Marli? Para a gente ajudar na divulgação, no compartilhamento aqui com os nossos parceiros. Isso é legal. Até a gente já vai divulgar, tá? Para divulgar a agenda do ano que vem, né, Marli? Das formações, das atividades dos clubes, clube de livro, clube de cinema, e isso daí tem, obviamente, um limite de vagas. Normalmente a gente trabalha com 30 vagas por atividade. Sim. E então é bacana mesmo divulgar, Não, ajudar pode contar conosco. nessa divulgação. Eu agradeço muito, porque eu fico triste quando a gente tem realmente uma quantidade X e eventualmente a gente não consegue atingir aquilo, né? Pode porque ainda, quanto mais pessoas puderem participar, eu participo de muitas atividades que acontecem lá, porque eu estou aprendendo tanto quanto qualquer um que está lá, e assim, posso te dizer, tirando o chapéu, né, da realizadora e colocando o papel da aluna, é extraordinário, e eu sempre aprendo muito, e são conhecimentos tais que ampliam mesmo assim, a visão de mundo, e se você tem uma visão melhor do mundo, você toma melhores decisões, você se antecipa a uma tendência, você cria uma tendência. Então eu olho isso não só como pessoa, para me desenvolver como pessoa, mas também para melhorar resultados, para poder, de alguma forma, enxergar coisas que, olhando normalmente, a gente não consegue ver. Sim, e aqui não só no Zencast, mas eu vou colocar o Sem Vírgula, que o nosso parceiro Marcelo tem um podcast sensacional também. A gente sempre vai divulgar por lá também, né, Marcelo? Excelente, então, maravilhoso. Eu agradeço. Não, parceria, acho que o trabalho que é bem feito tem que ser replicado, tem que alcançar outras pessoas, a maioria das pessoas possíveis. Você tem uma frase, eu queria saber de quem que é essa frase, do Tucuruvi para o Mundo. Essa é uma frase nossa lá, nem sei de quem que é isso daí, mas a Casa Uni, ela nasce com isso, né? A gente entende que a gente tem muito valor, a gente entende que o que a gente faz lá é uma coisa extraordinária. Eu brinquei aquele dia, eu vou falar aqui, olha, depois que a Casa Uni nasceu, veio Casa Bradesco, veio Casa Gávea, no Rio de Janeiro, veio Google Space, aqui em São Paulo, e agora me falaram que saiu uma outra que eu não sei exatamente qual que é. Mas só essas 3 bastam, só as 3, para dizer como a gente está olhando para o mercado, nosso olhar contemporâneo. A gente está vendo alguma coisa que essas grandes marcas também estão vendo, e a gente está vendo de maneira prévia, né? E então é uma coisa que tem grande valor. E o que a gente quer fazer é levar isso de fato para o mundo, né? Você sabe que outro dia a gente foi fazer, a gente entende que se eu consigo desenvolver
as pessoas, se a gente consegue melhor prepará-las, né, elas vão levar esse conhecimento para o mundo. Verdade. Isso de Verdade, forma de fato. muito direta e de forma que é possível de tangibilizar, vai ser, de alguma forma, levado para o mundo inteiro. Porque as pessoas, elas caminham, sim. né? As pessoas voam. Então, para mim, isso por isso que a gente fala muito do Tucuruvi para o mundo. E tem um outro ponto, a gente recentemente fez uma ação naquela creche anglicana, que é lá Paraisópolis, é do outro lado, na Zona Sul. E foi uma ação conduzida pela Casa Uni. Aí você fala, pô, Natália, mas por que vocês foram fazer lá? Porque você não é da Zona Norte, não está Sim. fazendo tudo para a Zona Norte. É porque, de novo, esse é o nosso lema, do Tucuruvi para o mundo. E a gente entende, né, e até fazendo, eu acho que isso entrou lá no nosso, na plaquinha que a gente colocou, meio que parafraseando o escritor russo Tolstói, para a gente conhecer o mundo, antes, a gente tem que conhecer o nosso quintal. Verdade. Para explorar o universo, primeiro a gente tem que explorar o nosso quintal. E para a gente, né, a Zona Sul e o nosso... Isso faz parte do nosso quintal. A gente está falando da nossa cidade. Então, do Tucuruvi para o mundo tem tudo disso, né? Essa coisa da gente entender que o valor do que a gente faz e de que isso certamente vai para o mundo todo. Verdade, verdade. Sensacional. O que você mais gosta na nossa região, Natália? O que eu gosto? Eu gosto de muitas coisas. Como taurina, eu já vou começar dizendo que eu adoro os restaurantes, né? Mas a vida vai para além da comida, Quer citar alguns? Quer citar alguns? Eu adoro o Garabed, eu adoro o Mocotó. Aí vamos falar dos bares, porque falei de... Você falou de bar Nossa, lá na Casa Uni. Eu tenho adorado o Braca, adoro o Bar do Luiz. As padocas também são bem boas aqui da nossa região. Enfim, eu gosto muito do verde da Zona Norte. Nossa região é uma região privilegiada, né? A gente está aqui no entorno da Cantareira, é uma região que tem, inclusive, o ar mais saudável, né? Graças a Deus. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto da forma como a gente se relaciona. Eu acho que a Zona Norte ela tem um pouco de cidade do interior, né? Então, a gente tem uma coisa sempre do vizinho, sempre de estar juntos. Então, acho que a nossa forma também de viver, de se aproximar e de se relacionar, essa coisa do bairrismo, né? Eu gosto disso, vejo valor nisso. Legal, legal. E o que você considera que deve ser melhorado a curto ou médio prazo? Você gostaria que melhorasse? Olha, aqui não tem muitos hospitais, né? Eu acho que a Zona Norte carece de melhores hospitais. A área da saúde, talvez, pode ser aprimorada. Sim. Talvez não, certamente precisa ser aprimorada. E que mais? E, como eu disse em algum momento aqui, eu acho que também a coisa dos equipamentos culturais, né? E a Casa Uni é uma dessas entregas como equipamento cultural para a nossa região. Acho que a gente precisa de mais alternativas aqui para a Zona Norte. E uma excelente alternativa à Casa Uni, porque com todo o calendário, todas as informações que você nos trouxe, não precisa ficar atravessando o rio muitas vezes para ficar indo procurar na Zona Sul, sendo que tem várias atividades ali disponíveis e de maneira gratuita também. Exatamente isso. Então, isso que eu acho que deve ser falado. E o trânsito da Zona Norte, você acha... Olha, na verdade, São Paulo, a cidade de São Paulo, o trânsito é complexo, eu tô sempre circulando, né? Ficou até pouco, se você for ver no Grupo United. Se eu compara com as outras regiões, eu até ouso dizer que aqui tem menos trânsito do que Zona Sul, do que região central. Bem sei. É ruim sair ali quando você pega 23, né? A Tiradentes ali 23, não, desculpe, ali a Tiradentes agora... Aqui flui... Bom, eu demoro 15 minutos para chegar no escritório. Não tem trânsito nenhum. Para você é tranquilo. Para voltar é igual. Tô adorando. Que continue assim. Olha, nós chegamos no Momento Pneus Douglas, que é o nosso patrocinador.
E normalmente nós pedimos para o nosso convidado, a nossa convidada, indicar um livro ou um local da Zona Norte. Pode ser um filme também, mas tem que ser um. Não pode ser... Pode ser, vou abrir uma exceção, um filme e um livro. Que para você é marcante ou que você indica que as pessoas precisam assistir ou ler. Olha, tem um filme... Vou pedir ajuda, vamos ver se a Marli lembra. Esse daí é um documentário que fala daquele... que eu achei espetacular. Não é Sebastian, é aquele que foi o funcionário do Walter Moreira Salles e que criou as crianças. Qual que é o nome? É um documentário espetacular. Mas eu não lembro o nome, aí não vale, né? Tem que indicar outro, mas esse daí, como ela deu essas referências, a gente procura A Marli, pra colocar aqui. ela sempre me ajuda, ela sempre tem as respostas. Não, mas a gente coloca essa referência, mas você pode indicar um outro que você lembra. Legal. O Santiago. Eu falei o quê mesmo? É espetacular esse documentário, porque ele fala muito de como é que foi a criação dos meninos. E aí eu já sigo na continuidade aqui da recomendação do livro, que é a biografia do Walter Moreira Salles, de Luiz Nassif, que é um livro catatal, assim, mas sabe... Quase um Vadimecum. É, quase um Vadimecum. Gostei da referência do Vadimecum. Mas sabe aquela leitura que você faz, assim, em 10 dias? Por mais que o livro seja gigante, porque é maravilhosa. Né, conta a biografia do Walter Moreira Salles e a coisa da criação do Unibanco, depois da venda, a criação dos filhos, aquela época, né, do Brasil, a relação do Brasil com o mundo é extraordinária. Legal. Eu gosto muito de biografia, essa certamente está entre as minhas prediletas, e esse livro, no livro fala muito dele, do Santiago, e esse documentário conta a história dele e a relação dele com os filhos, então aí você fecha o conhecimento, é muito legal. Legal, boa referência. Vou colocar aqui, localizar onde está disponível para a gente colocar essa referência. O livro está... Na Casa Uni. Na Casa Uni, é evidente. Não tem como evidente. E do jornalista Luiz Nassif conta a história ali de maneira muito, muito maravilhosa. Sim, sim. Faz sentido pensar numa empresa contemporânea sem pensar no lado social e no seu entorno? Faz algum sentido? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é assim, não é nenhuma benesse, isso é uma obrigação para qualquer empreendedor e, de fato, quem está à frente, né, olhando o negócio, é fundamental, mandatório, né, olhar para o teu entorno. Claro. Ali, normalmente, há muita riqueza nisso. Há muita riqueza. Então, se você está olhando para isso, você consegue, de fato, ter um olhar mais amplo para tudo. Sim. Tem algum ídolo ou algum... o herói na sua vida? Meu pai, minha mãe, vou muito para a família, né? E, obviamente, a gente olha, como eu te falei dessa coisa de literatura, você pega Mandela, né, que tem uma história incrível, fantástica, exatamente. Própria Chiquinha Gonzaga, nessa coisa de inovação, de mudar completamente, né, essa coisa como se vê o samba. Então, tem muita... Mas aí, não diria que são ídolos, mas acho que grandes inspirações. Sim, sim. E nós estamos caminhando para o nosso final, né? No final da nossa entrevista. Você viu que passou rápido? Rápido. Tem 1h30. Olha só. 1h30. A gente Tô falou falando demais, hein? Né? Não, muito conteúdo. Pô, você compartilhou coisas pra gente aqui que, volto a dizer, uma verdadeira aula, porque a fluidez com que você traz as informações, a sua carreira, questão de família, porque hoje pouco se fala de família, né? E muitas vezes se fala de família de uma maneira muito pejorativa. É briga. Não, mas a gente tá falando de união, a gente tá falando de crescimento, exatamente. Né? De bate-papo. Meu tornozelo não tá muito bom, mas senão eu já ia me adaptar com as minhas filhas para poder andar com elas, para poder ter essa... Porque tem uma proximidade maior, né? Tem essa possibilidade de você conversar mais. E nós temos um desafio, que é uma última pergunta ou um desafio. Tem pessoas que a gente pergunta, tem pessoas que a gente dá um desafio. Mas eu sei que você, como você sempre enfrentou
você sempre procurou uma... Não vou falar briga, vou falar uma confusão, uma... Briguenta. Eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, Ah, você falasse com a Natália, né? Com a Natália de 14 anos, que estava iniciando ali. Então imagina que a Natália está te assistindo ali com 14 anos e hoje você, Natália, empresária, top 50 do Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que é a sua vida para ela, se valeu a pena. Bate um papo com ela. Bateu um papo com a Natália de 14? E aí, queridona, como é que você tá? Olha, difícil essa conversa aqui com a Natália de 14. Bom, Natália, fazendo uma leitura da tua jornada, da tua vida, cuide dos seus filhos, dê atenção a eles, o tempo passa rápido. Seja uma inspiração para eles, cuide da sua família e faça o que você acha que tem que ser feito, sempre com um olhar ali de enaltecendo os seus valores e aquilo que você acredita. Parabéns pela sua jornada, tenho orgulho da jornada dessa bichinha de 14 anos aí, danada. E siga em frente, vamos que vamos. Viva, Legal. né? A vida é uma só, trabalhar e fazer todas as outras coisas que são tão boas e importantes quanto. Perfeito, perfeito. E, para finalizar, queria que você deixasse um recado pro seu pai. Pro meu pai? Pro seu pai. É Roberto? Roberto. Pai querido, te amo. Bom, o que eu vou dizer aqui eu falo sempre, porque a gente está sempre juntos, então para ele não é nenhuma novidade dizer o quanto você é uma inspiração para mim, o quanto você ajudou a moldar o meu caráter, quem eu sou, né? A sempre me tirar da minha zona de conforto, sempre me instigar a buscar mais e aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero. Obrigada por ser meu parceiro, por ser o meu companheiro dos gorós também, né? Meu parceiraço dos gorós. Ele aguenta. Ou melhor, eu aguento, porque ele tá mais forte que eu. E é isso, obrigada, parabéns. E vou mandar, você não falou, mas eu sempre quebro as regras para minha mãe maravilhosa, que eu amo, tenho um orgulho, é minha amigona, e agora, né, com os filhos grandes, eu sempre escuto e aprendo muito com ela. Acho que eu sou uma mãe mediana, e o mediano que eu sou é porque eu escuto muito ela e ela tem sempre muito a me ensinar. Então, te amo também, mãe querida. Isso aí. Bom, vocês que estão nos assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha bastante aqui a nossa conversa. Os próximos convidados, a gente aceita indicações, manda pra gente aqui, sempre é importante também. Agradecer a sua presença, agradecer a sua participação aqui, que é fantástica, com certeza nos trouxe bastante aprendizado. E nós temos o ZN fora daqui, né? O ZNcast, que a gente faz uma cobertura ou um bate-papo informal no local que a pessoa trabalha, ou de repente na Casa Uni. Olha que então, legal. marcar com a Marli aí pra gente bater um papo lá, fazer com certeza. Fazer uma gravação lá rápida, mas tenho certeza que vai ser bastante prazerosa pra gente também incluir na nossa entrevista aqui. Deixa um recado, não é o programa da Xuxa, mas pode mandar um beijo, um abraço para quem você quiser, por favor. Eu acho que o recado é o seguinte: compareçam na Casa Uni, né? Acompanhem o que a gente tem lá, as empresas que são da Zona Norte, a gente também tem cotas de patrocínio para vocês participarem do que a gente faz, para vocês, de alguma forma, conectarem a marca de vocês com o que a gente vem fazendo, que é realmente muito bacana. E é isso. Agradecer bastante aí a abertura, o convite. Foi muito gostosa a nossa conversa. Parabéns pela condução também. Que isso. E estou à disposição. Prazer. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um ZNcast. Sejam todos sempre bem-vindos aqui. Que o ZNcast não é meu, não é seu, é de todos da Zona Norte. E vamos continuar construindo esse lado do canto, sempre muito prazeroso e bom de se viver. Um grande abraço a todos.